A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 3 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Avivamento no Novo Testamento, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando o tema central Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E na lição de hoje estaremos comentando a lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. O texto áureo encontra-se no livro de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de João, capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo de número 15. Então vamos iniciar nossa lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Na aula passada nós comentamos um pouco sobre o avivamento no Antigo Testamento. E na Antiga Aliança nós percebemos que o avivamento que era feito, que acontecia, ele durava um período de tempo muito curto, ou seja, ele tinha um prazo de validade, ele tinha um tempo de validade. Uns duravam mais, outros duravam menos. Porém, nesta lição de hoje, nós agora embarcaremos nos avivamentos que aconteceu no Novo Testamento. Os irmãos estão percebendo que a definição de avivamento ela se torna muito importante para o desenvolvimento das nossas aulas. Por isso é importante assistir a aula 1 para saber o que é um avivamento. E faz-se necessário em todas as aulas nós retornarmos isso. Por quê? Porque dentro da perspectiva do verdadeiro avivamento, nós estaremos embasando a nossa lição, o nosso comentário, para que você entenda o que é avivamento. E agora nós já estamos falando do avivamento no Antigo Testamento e avivamento no Novo Testamento. No Antigo Testamento foi a aula passada e hoje nós estaremos entrando neste avivamento do Novo Testamento, porque no Novo Testamento, diferentemente do que acontecia no Antigo Testamento, os avivamentos duravam um período de anos muito maior do que o que acontecia no Antigo Testamento, ou seja, era um período mais longo. E dentro dessa perspectiva, o maior dos avivamentos na época da igreja foi trazido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim trouxe um avivamento não apenas para Israel, como acontecia no Antigo Testamento, mas Cristo trouxe um avivamento para todo o mundo. Foi para isso que ele veio ao mundo. Os judeus o rejeitaram. Os judeus tiveram a oportunidade ímpar de ser a nação que iria apresentar as bênçãos de Deus ao mundo, porque de fato ele era o povo eleito, é o povo eleito, foi o povo escolhido para representar a Deus aqui na terra, porém ele rejeitou, e devido a isto, Deus tinha um plano desde o princípio de enviar seu filho, sim, para Israel, e através de Israel, a nação eleita ser o representante, eles serem o representante de Deus aqui na terra. Porém, a palavra de Deus é bem clara, que eles rejeitaram o Filho de Deus. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a bênção que estava sobre Israel agora está sobre a vida da igreja. A vida dos que não são judeus de nascença. Então, irmão, nós vamos estudar isto, que é a mensagem de Cristo. Ela não foi para um período determinado, como acontecia no Antigo Testamento, como nós falamos na aula passada, o avivamento que aconteceu com Moisés, o avivamento que aconteceu com Josias, com Samuel, era para um determinado período. E era em resposta a uma situação particular daquele povo naquela situação.
No Novo Testamento é diferente. A mensagem é a revelação de Deus para toda a humanidade. Não se restringe a um período determinado, a um povo determinado, mas o avivamento que veio através de Cristo e por Cristo é para alcançar toda a humanidade. Então, dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui, nessa parte introdutória, agora nós vamos entrar nos tópicos. Os tópicos, o autor, se os irmãos perceberem, ele vai fazer uma análise, não minuciosa, uma análise batendo em principais pontos, desde o livro de Mateus até o livro de Apocalipse. Então, ele vai trazer nesse primeiro ponto o avivamento nos evangelhos. Então, nesse primeiro ponto, ele vai falar um pouco sobre o evangelho de Marcos, sobre o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. É nessa perspectiva agora que ele vai falar. Por quê? Porque a gente percebe quando vai ler as escrituras, estudar um pouco de história e geografia bíblica, que a situação de Israel talvez era uma das piores da história na época que Cristo vem a esta terra, na plenitude dos tempos. Por quê? Porque o povo desobedeceu ao Senhor. E por isso a nação de Israel ficou 400 anos sem ouvir uma voz, meu irmão, por visão, por revelação ou profecia, que é o que nós chamamos de período interbíblico. Imagine se a nação eleita por Deus, ela não ouvia Deus falar, porque Deus ficou em silêncio durante 400 anos no sentido profético, porque eles tinham uma palavra, mas não tinha ninguém para alertá-los, não tinha ninguém para mostrar-lhe uma revelação profética através da palavra que já foi deixada por Deus. Então a nação eleita não ouviu Deus falar. Agora imagine o que estava acontecendo com o mundo. Se o povo eleito, Deus não estava falando para o povo eleito, imagine para o resto do mundo. E foi durante esse período que muitas religiões surgiram. Imaginações da cabeça humanas. Entretanto, meu irmão, nesse estudo que nós vamos fazer aqui sobre o avivamento nos evangelhos, nós percebemos que o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. É a mensagem de salvação para toda a humanidade, para Israel. O povo escolhido, Israel. Sem dúvida alguma, é a mais graciosa mensagem para todos os homens. E é nisto que nós iremos meditar, nesta grande verdade da parte de Deus Deus que trouxe, como nós falamos na lição de número 1, o avivamento vem de Deus. E foi Deus que trouxe o mais perfeito avivamento para o mundo, que é a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, o Deus encarnado. O Evangelho do reino. Nós vamos falar agora do primeiro dos tópicos aqui da lição. Nós vamos começar na sequência que está na nossa Bíblia e não na sequência que ele dá aqui na lição. Então nós vamos falar do segundo subtópico, ou seja, o avivamento em Mateus. Mateus é chamado como o Evangelho do Reino. O Evangelho de Mateus é considerado o Evangelho do Reino e apresenta Jesus como rei, apresenta Jesus como Messias. Por quê? Porque Mateus era um judeu que estava escrevendo para judeu, mas só que ele entendia, ele compreendia que Cristo era o Messias e ele escreve para o seu povo para mostrar que Cristo é o Messias. Por isso é o Evangelho do Reino, é o Evangelho do rei, é o evangelho do Messias. Então Mateus tem um objetivo, que é esse objetivo que dele de revelar primeiramente aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. E nós já falamos disso, que eles não receberam a Jesus. Então o evangelho de Mateus é o que apresenta Jesus como rei, como Messias. É a figura do leão, como muitas pessoas gostam de usar. Então o Evangelho de Mateus ele tem essa proposta de apresentar Jesus para os judeus como rei.
E foi a maior revelação de Deus para a humanidade, porque Jesus veio trazer ao mundo a maior e mais profunda revelação da realidade humana desde a origem no Éden. Ele sim, Jesus, trouxe o maior avivamento que o mundo poderia ver e vivenciar. O tópico terceiro vai falar sobre o avivamento. Marcos apresenta Jesus como servo de Deus, que atua de forma incansável e poderosa. Por isso ele é conhecido como o Evangelho do servo. É o evangelho que muitas pessoas usam, que é o boi, o cara de boi. Porque nessa perspectiva do evangelho, as pessoas colocam naquela visão que tanto Ezequiel teve, como fala lá em Apocalipse, que as faces daquele ser, daquela criatura celestial, era uma de boi, que representou o evangelho de Mateus, outra o de leão, que representa o evangelho de Mateus, o de boi, que é de Marcos, o rosto de homem, que é o de Lucas, e o rosto de águia, que é o evangelho de João. Então, dentro dessa perspectiva aqui, nós vemos que o evangelho de Mateus é o do servo, ou seja, é o que o ser celestial tinha lá, o rosto, né, de boi. E é neste evangelho aqui de Marcos que vai apresentar Jesus como servo de Deus. E dentro dessa perspectiva de servo de Deus, vai estar em 3 dimensões que o autor vai nos falar. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor, porque no livro de Marcos nós vamos perceber ele retratando Jesus como servo vencedor sobre enfermidades, sobre leprosos, sobre paralíticos, sobre cegos, deficientes, pessoas com hemorragia crônica e outras diversas doenças. Também mostra Jesus como esse servo vencedor, como tendo poder e vencendo sobre os demônios, porque ele liberta endemoniados. E também Jesus tem o poder sobre as forças da natureza. Por quê? Porque ele acalma a tempestade. Ele andou sobre o mar. Ele multiplicou pães e peixes. E por fim, Jesus é vencedor sobre a morte, pois ele ressuscitou a filha de Lázaro, ressuscitou ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou a Lázaro. Então, meus amados irmãos, nessa perspectiva de Jesus como sendo servo de Deus, tem 3 dimensões: servo vencedor, que é o que nós comentamos agora, e o segundo, servo sofredor. Por que servo sofredor? Porque depois de Jesus ter feito tudo, e tudo de bom, tudo para o bem das pessoas, operando milagres, sinais, maravilhas, isso ocasionou, despertou inveja, despertou a maldade dos homens, principalmente dos líderes religiosos daquela época. E como isso não bastasse, a malícia dos sacerdotes judeus, Jesus foi traído, e traído por um dos seus 12 apóstolos, que foi subornado e vendeu a Cristo. Vendeu a Cristo. Entretanto, Cristo, depois da última Páscoa e da Santa Ceia, ele é preso injustamente, como a palavra de Deus nos fala. Mas ele não fez mal algum, e nós sabemos disso, e foi ouvido pelo Sinédrio. E o que é Sinédrio? É o tribunal religioso dos judeus. Depois Pedro nega ele, em seguida ele é levado ao governador romano Pilatos, que não vê razão alguma para condená-lo e quis soltá-lo, porém o povo, que foi instigado pelos líderes religiosos, preferiram soltar Barrabás do que a Jesus. Nessa sequência de acontecimentos, de forma resumida que nós estamos falando para falar dessa dimensão do servo sofredor, Jesus é entregue aos soldados romanos, sofre grande humilhação, cospem no seu rosto, dividem a sua manta, ferem-o, colocam uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e dali ele é levado para o Calvário, onde o crucificaram entre 2 malfeitores. Lá ele sentiu a mais terrível dor no seu sofrimento. Jesus expirou a hora 9
por volta das 3 horas da tarde, parecia o fim da missão de sua vida, mas não era, porque os céus e a terra viram a grande vitória sobre a morte. Até nesse aspecto, na primeira dimensão do servo vencedor e aqui na segunda dimensão do servo sofredor, vemos que no final o servo vencedor prevaleceu sobre o servo sofredor, porque ele tinha que passar por aquilo, porque foi para isto que ele veio, para cumprir a vontade do Pai. E por fim, em terceiro lugar, Jesus foi o servo triunfante. Servo triunfante aqui remete ao aspecto que Jesus passou por tudo que ele passou, mas ele ressuscitou. Ou seja, ele prometeu, ele falou que iria ser morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria triunfante sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o maligno. Jesus, ele é o servo triunfante, ele é o servo vencedor, no caso, né? Ele é o servo sofredor e o servo triunfante. O triunfante parece até o mesmo palavra sinônima, né, para falar do servo vencedor e o servo triunfante, mas o autor divide em termos diferentes. O quarto ponto da lição, o quarto subtópico, esse primeiro tópico, vai falar sobre avivamento em Lucas. Nós sabemos que Lucas tinha uma profissão, ele era médico, exercia medicina no seu tempo, e ele teve essa sensibilidade para inteirar-se de fatos bem característicos da humanidade de Jesus. Por isso o evangelho de Lucas é o evangelho conhecido como o evangelho do rosto de homem, ou seja, era Deus usando Lucas para mostrar que Jesus era filho do homem, ou seja, ele mostra muito o aspecto de Cristo nesse lado humano, porque Lucas é um dos poucos que fala um pouco sobre a infância de Jesus, coisas que vocês não vai ver, que nós não veremos em nenhum dos outros evangelhos, mas Lucas faz questão de mostrar, ele relata impressionantemente como Jesus nasceu, como uma criança humilde, num berço de palha, mas foi a partir deste acontecimento, foi a partir do anúncio do nascimento de Jesus que o avivamento começou com louvores a Deus. Vemos Maria entoando louvores ao Senhor. Depois que João Batista nasce, nós vemos seu pai Zacarias também cantando um hino de exaltação a Deus. E todos, conforme Lucas já fala, cheios do Espírito Santo, proclamando essas verdades de Deus. Então, o avivamento que nós podemos perceber no Evangelho de Lucas se dá através do nascimento de Cristo, porque Lucas é um homem que não é judeu, está escrevendo para os gregos, ou seja, para as nações que não são judeus, para entenderem que Jesus veio ao mundo e nasceu de forma miraculosa, e por isso Lucas está contando esse relato e mostrando que o avivamento que agora veio sobre a humanidade, não sobre uma nação em um determinado momento, mas veio sobre toda a humanidade, para toda a humanidade, é o nascimento de Cristo. Foi uma mensagem que anunciou o maior avivamento que o mundo teve notícias. Era um novo tempo chegando para Israel, sim, para Israel e para o mundo. Era o avivamento enviado dos céus, é o avivamento do Salvador do mundo. Por isso, Lucas faz questão de mostrar Jesus como grande Salvador todo-poderoso. Era sobre isso que Lucas estava escrevendo. Então, com toda certeza, meu irmão, Lucas mostra como Jesus, o Filho do Homem, mas também mostra Jesus como Filho de Deus, que trouxe ao mundo a mensagem poderosa do Evangelho. E por fim, vamos falar sobre o Evangelho de João. A sequência que nós fizemos foi da sequência que está no nosso Novo Testamento. O autor aqui ele inverte um pouco a sequência, se o irmão perceber, coloca João primeiro, depois Mateus, Marcos e Lucas. Nós começamos do segundo subtópico, falamos sobre o avivamento em Mateus, sobre Marcos e Lucas e agora em João. Por que deixamos João por último? Porque essa é a sequência que nós estamos seguindo da nossa Bíblia, o Novo Testamento, do jeito que está na nossa Sagradas Escrituras. Então, o avivamento em João se dá através da divindade de Jesus.
O evangelista João, ele tinha um objetivo em mente, claro, sobre a instrumentalização do Espírito Santo para escrever seu evangelho. E o objetivo que ele tinha era de mostrar que Jesus era Deus. João tem essa preocupação no seu evangelho. Então, o avivamento dentro do evangelho de João está remetendo para Cristo, que é o maior avivamento que veio sobre a face da terra, sim, porque ele é Deus. Então, João teve essa preocupação de mostrar Jesus como Deus. Essa é a preocupação dele. Por isso, em seu livro, nós vamos encontrar ele falando da eternidade de Jesus, ele falando que Jesus é onipresente, que Jesus é onisciente, que Jesus é eterno. Então, dentro dessa perspectiva, ele está mostrando que Jesus é o Criador. Ele fala isso porque todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João teve essa preocupação de mostrar Jesus como criador de todas as coisas, porque ele é Deus. No livro de João tem uma particularidade que nós normalmente falamos quando vamos estudar o livro de João, é os sinais da glória e da divindade de Jesus, porque nós podemos resumir a mensagem de João sobre Jesus com vários textos que indicam de forma clara e evidente a sua divindade, porque no livro de João nós temos 7 sinais, no livro de João nós temos 7 sermões, no livro de João nós temos 7 declarações de Jesus falando, eu sou. E por fim, este é o maior e mais maravilhoso sinal, qual é? A ressurreição corpórea de Jesus, como sinal supremo e a prova máxima de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. É isso que João está interessado em passar para cada um de nós. O segundo tópico, que é bem curto aqui na lição, é falar sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Neste ponto aqui nós vamos falar um pouco sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo e também sobre essa efusão que aconteceu no dia de Pentecostes, porque foi promessa de Deus ao povo, a promessa do Pai. Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder para ser testemunha dele em Jerusalém, na Judéia e também em Samaria, assim como aos confins do mundo. Então percebe-se que os apóstolos eles já eram salvos em Cristo Jesus. Isso fica muito claro que eles eram salvos, eram pessoas que se tornaram seguidoras fiéis de Cristo. É claro, exceto Judas. Então daqueles 12, 11 do círculo ali fechado de Cristo permaneceram fiéis a ele, embora alguns tenham sim o negado, assim como Pedro fez, mas Cristo restaurou, porque Cristo, quando ressuscita, ele permanece aqui nesta terra durante 40 dias em corpo glorificado. E é durante esses 40 dias que ele aparece a quase 500 irmãos, aparece aos 12, como Paulo fala escrevendo aos Coríntios, e por fim apareceu a Paulo, isso depois, no caso, quando Paulo se converte a Cristo. Mas a realidade que nós temos é que Cristo apareceu a quase 500 pessoas, irmão. E Cristo, quando aparece, ele dá uma promessa para o povo, para que ele permaneça em Jerusalém, para ser revestido de poder. Mas vemos que o tempo passou. Cristo ascende aos céus, depois de 40 dias de sua ressurreição, e ele dá essa promessa para que eles permanecessem em Jerusalém, para serem revestidos de poder, porque eles eram crentes. Porque o batismo com o Espírito Santo que Cristo prometeu é para crente. Observe que eles já eram salvos. Ele já tinha o Espírito Santo em sua vida. Por quê? Porque Cristo já havia soprado sobre ele o Espírito Santo. Cristo falou lá em João, se eu não me engano, meu irmão. João capítulo 20, versículo 22, fala, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ou seja, Cristo já tinha dado o Espírito Santo. Então, Cristo, quando estava aqui ressurreto, com o corpo glorificado, já tinha dado o Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas no dia de Pentecostes foi o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma bênção após convenção e é para crente. Para quem já tem o Espírito Santo na vida, é o revestimento de
poder. Então o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, vem sobre aqueles quase 120 que estavam ali. Olha só, de quase 500 pessoas, só 120 permaneceram. Cristo disse, fica em Jerusalém e vai ao céu. Mas passou um dia, 2 dias, 3 dias e nada. Mas aconteceu depois de 10 dias, ou seja, no 50º dia, o Espírito Santo veio e o revestiu com poder para fazerem com que a obra de Deus se expandisse na terra. Foi apenas o começo que aconteceu ali do grande avivamento pentecostal, porque depois dali os apóstolos, meu irmão, cheios do poder de Deus, começaram a pregar o evangelho de Cristo em Jerusalém e dali levaram a mensagem da salvação para todos os lugares onde eles puderam chegar. A expansão do evangelho aconteceu de forma miraculosa, porque Deus que deu o avivamento. E por fim, para encerrarmos nossa lição, o autor vai falar sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. São 21 as epístolas no Novo Testamento. E em todas elas nós podemos ver clara ou implicitamente a mensagem de avivamento trazida por Jesus. As epístolas de Paulo, como o autor aqui vai separar, nas epístolas paulinas, que é dividida em 3 grupos: cartas eclesiásticas, que são as cartas dirigidas às igrejas, cartas da prisão, as cartas que ele escreveu quando estava preso, e as cartas pastorais que ele escreve para Timóteo e para Tito. Então, dentro dessas epístolas paulinas, nós temos as cartas aos Romanos, que vai falar sobre a justificação da fé, a carta que ele escreveu aos Coríntios e aos Gálatas, trazendo essa mensagem soteriológica, mostrando Cristo como grande Salvador, que tendo sido as primícias do que dorme, garante na sua vinda a ressurreição dos que são fiéis a ele. E isso é mensagem de avivamento. O avivamento vem pela palavra. Vem pela palavra. E Paulo sabia disso e ensinava o povo, instruía o povo, disciplinava o povo, doutrinava o povo. Já em Tessalonicenses, tanto na primeira carta quanto na segunda, ele está ali enfatizando esse caráter escatológico, que é a vinda de Cristo. Cristo ascendeu ao céu, mas em breve irá voltar para buscar a sua igreja. E essa é a esperança maior da igreja, ressuscitar, igual aconteceu com Cristo, porque ele é as primícias dos que dormem. As cartas das prisões estão mostrando ali como Paulo, mesmo preso, tinha esse cuidado em ensinar as pessoas, em fortalecer as pessoas, em exortar as pessoas, em alegrar as pessoas, porque quem tem o avivamento verdadeiramente na sua vida, quem é avivado, quem vive uma vida avivado, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem esse compromisso. Está preso, tudo está correndo ao contrário, não está dando nada certo, mas ele está feliz com Jesus. É o hino como fala, está feliz com Jesus. Era o que aconteceu com Paulo aqui. E um dos textos mais bonitos de uma das cartas das prisões que Paulo escreve é quando ele fala aos Filipenses no capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Paulo está dizendo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Ele estava preso, estava falando para quem estava liberto, para ele se alegrar, porque quem deveria estar triste, cabisbaixo, era Paulo, mas Paulo não estava. Então é as cartas da prisão. E as cartas pastorais é Paulo instruindo a Timóteo e a Tito, 2 jovens que foram chamados por Deus para exercer o ministério pastoral e apacentar o rebanho de Deus ao qual Deus o colocou para apacentar a igreja dele naquelas localidades. Então Timóteo e Tito recebem essas cartas para entender essas profundidades doutrinárias, enfatizando as condições que os líderes e as igrejas devem caminhar para cumprir a vontade de Cristo e possam ser avivadas. Ou seja, Paulo está dando instruções aos obreiros, a Timóteo e a Tito, para que eles caminhem de forma que a obra permaneça sempre avivada. E o que é obra avivada? É as pessoas compromissadas com a palavra de Deus, é as pessoas sensibilizadas com a voz do Espírito Santo. Também vai falar sobre as epístolas gerais, ou também conhecidas como epístolas universais, vai falar sobre as 8 epístolas, que é a epístola aos Hebreus, vai falar sobre a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo é superior a
todos os aspectos, mostrando que Cristo é superior a Arão, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, é superior ao sacerdócio levítico, mostrando ali o povo a ser despertado para se não desviar da palavra, ou seja, não se apostatar da fé. Tudo isso está no livro de Hebreus. Tiago vem com uma carta ali prática, ou seja, é a fé sendo colocada em prática. Tiago, meu irmão, quando lê Tiago, perceba-se que é uma epístola prática. É a prática de vida, é o que nós chamamos de ortodopraxia, ou seja, aquilo que nós aprendemos devemos colocar em prática. A carta de Tiago é uma carta prática. Primeira e segunda Pedro, que vai mostrar o valor, ressaltar o valor da fé e do sofrimento por Cristo, com esperança, porque o povo estava passando por perseguições, momentos difíceis, e Pedro escreve para mostrar essa esperança que eles devem ter, esse amor que eles devem ter à obra de Deus, a Cristo, e tudo isso são condições indispensáveis para o avivamento espiritual. E por fim, falando das epístolas, tá as três cartas de João e a de Judas, as três cartas que João escreve, está mostrando para se ter uma vida santa diante de Deus, com justiça e alegria, porque nós sabemos que uma das condições necessárias para alcançar a salvação é a santidade, e a carta de Judas, que vai falar sobre a batalha pela fé que uma vez nos foi dada, ou seja, que nós devemos batalhar por essa fé que nos foi dada. E o autor encerra a lição falando sobre o livro de Apocalipse, que é no livro de Apocalipse, que é um livro escatológico, cheio de figuras, símbolos, de acontecimentos que aconteceram antes de João, que estava acontecendo na época de João e que ainda irá acontecer, entre algumas coisas que já aconteceram, mas o que vai culminar com isso é após o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada e Cristo vai levar a igreja para o céu durante 7 anos. E desse período de 7 anos, aqui na terra vai acontecer a grande tribulação, que é a última semana que Daniel falou lá. Passou-se 69 semanas, falta uma a se cumprir. E essa uma semana de 7 anos vai se cumprir no tempo do fim. Que Deus sabe o tempo do fim. Nós não sabemos, mas vai acontecer. Depois de passado tudo isso, Cristo vai estabelecer o período milenial aqui na Terra, que é sem sombra de dúvidas, é no milênio que o mundo viverá o maior avivamento de toda a história. Por quê? Porque quem vai estar reinando, quem vai estar governando, não apenas Israel, mas o mundo todo, toda esta terra, é Cristo. Então, neste período, de fato, vai se cumprir integralmente a promessa que Deus falou ao profeta Joel, que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito. No Pentecoste, Deus derramou do Espírito. É diferente uma coisa, é diferente eu derramar o copo e diferente de eu derramar do copo. Quando eu derramo do copo, eu não estou derramando por completo. Mas quando eu derramo o copo, é por completo. Então, em Atos, quando Pedro estava falando, direcionado pelo Espírito Santo, ele fala de forma clara que Deus derramou do seu Espírito. Ou seja, foi um derramamento parcial. Mas no fim dos tempos, no milênio, vai se cumprir integralmente a promessa que foi revelada a Joel, que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Então, meu irmão, vai ser um tempo de bênção. E quem vai passar por esse tempo? Os salvos em Cristo. E aqueles, claro, que estiverem vivos e sobreviverem ao juízo da grande tribulação e se converterem a Deus. Porque Deus também vai fazer separação entre os bodes e as ovelhas, as nações amigas de Deus. Aqueles que estiverem do lado de Deus no período da grande tribulação serão salvos, porque Deus, em toda dispensação, usa da sua misericórdia e bondade para com o homem. Meus irmãos, assim nós estamos encerrando esta lição de número 3, que nós comentamos sobre o avivamento no Novo Testamento. E como conclusão, nós concluímos falando que o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo deste divino documento, ou seja, Novo Testamento, nós podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento
genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão aqui na terra. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se o Senhor permitir.